E aí, moçada, beleza? Galera do segundo ano do TEL, um abraço a todos vocês que estão aí cumprindo o dever de casa, no duplo sentido, né? Bom, vocês estão vendo essa lista linda, todos já baixaram o PDF dela, está aí, vocês estão enxergando ela? Essa lista linda que nós vamos resolver, deixa eu te mostrar aqui, essa é a lista. Então todos vocês, por favor, né? Anotem esse link aí, baixem essa lista, porque vocês vão ter que trabalhar bastante em cima dela. Ó, no vídeo de hoje você vai ter capacidade de fazer só até o 10. Você deve ter reparado que na aula passada a gente discutiu alguns conceitos de calor, de temperatura, principalmente de calor, não foi isso? E hoje você vai absorver os conceitos de calor específico, capacidade térmica, para poder fazer até o 10 dessa lista, um processo bastante repetitivo. E para isto, deixa eu só tirar essa lista daqui, por favor. Você tá vendo que aqui é tudo ao vivo, né? Não tem edição de vídeo não, então tenha paciência aí com a minha pessoa. Bom, relembre aí o que a gente estudou ontem. O conceito de calor, energia térmica em trânsito, do quente para o frio ou do frio para o quente. E a gente discutiu até uma linguagem coloquial aí sobre o calor, que a gente costuma usar no dia a dia. E hoje vocês vão debater comigo essa subidinha de temperatura aqui, ó. Essa subidinha de temperatura que vocês estão vendo no gráfico aqui. Enquanto um corpo recebe Q quantidade de calor, a sua temperatura varia. Esse trecho aqui também, ó, S de sólido, L de líquido. Enquanto o corpo continua recebendo Q de calor, a sua temperatura sobe ou desce, varia. Então a gente vai discutir esses trechos aí hoje. Acho que um bom começo para as suas anotações é justamente em cima dos símbolos da calorimetria. Então ontem você já começou as anotações de calorimetria, não foi? Verifique aí. E hoje, na aula 2, no vídeo 2, vocês vão discutir comigo as consequências do calor. O tal do calor sensível. Já já eu te mostro aí por que ele é chamado de sensível. Então, como eu te oriento sempre, né, o começo do estudo começa com os símbolos. Então ajeita aí, galera. Q maiúsculo a gente usa, M, tanto faz, maiúsculo ou minúsculo, aqui a tal da massa, Czinho, seminúsculo, calor específico, e C maiúsculo, capacidade térmica. Vocês vão ver a diferença entre Czinho e Czão. Czinho é uma característica da substância e Czão é uma característica do corpo. Temos aí θ0, temperatura inicial, θ ou θF, eu não sei como é que é a sua preferência, depende lá de como você trabalhou no Repesa, né? O jeito que você achar mais confortável, tá? E com esses dois, Δθ, variação de temperatura. Então se quiser pausar o vídeo aí e voltar, escreva cada um desses. Vamos lá? Q, quantidade de calor, M, massa, massa do corpo, massa da amostra, massa da substância, os exercícios falam geralmente. Czinho, calor específico, entre parênteses, característica da substância. Czão, capacidade térmica, entre parênteses, do corpo. Já você vai ver. θ0 e θ, temperatura inicial e temperatura final. Escreva com carinho aí, eu não quero ninguém perdido nessa matéria, hein? Vamos ficar fluente. E o último, variação de temperatura, Δθ, variação de temperatura. Entre parênteses, Δθ é igual a θ menos θ0. Então perceba que o resultado pode dar positivo ou negativo. Δθ pode resultar um número negativo quando a temperatura final é menor, o que indica um resfriamento. Então, se houver aquecimento,
ΔT positivo. Se houver resfriamento, ΔT negativo. E por consequência, o sinal de Q vai ser diferente também. Então acompanha aí, manja só esse lance de calor sensível. Quando o calor provoca isso aí, ó, a troca de calor provoca variação na temperatura do corpo, porém não ocorre a mudança no estado de agregação da matéria, a gente fala mudança de fase, o calor é chamado sensível. Então se a gente fornecer calor para uma substância e ela variar a temperatura, esse calor é apelidado de sensível. E aí mais pra frente a gente estuda o latente. Opa, cadê eu? Aí ó, esse é o cara que vocês precisam. Czinho, o tal do calor específico. Qual que é o conceito disso aí? Se quiser anotar, pode pausar o vídeo para você anotar, sem problema. Mas vamos analisar nesse momento este gráfico aqui. Esse gráfico está mostrando duas substâncias, X e Y. A temperatura varia no eixo Y aqui, tá vendo? A temperatura de 273 até 281 ou 283. E aqui nesse outro eixo a quantidade de calor. Qual das duas substâncias varia a temperatura de maneira mais facilmente? Isso tem a ver com calor específico. Qual das duas substâncias varia a temperatura recebendo menos calor? Então veja que a substância X precisa receber 80 calorias, para variar apenas de 273 até 281 Kelvin na sua temperatura, ou seja, 8 Kelvin. Recebe 80 calorias para variar apenas 8 Kelvin, de 273 a 281. Difícil, uma substância exigente em termos de calor. Agora veja a substância Y. Recebendo apenas 40 calorias, ela sobe 10 Kelvin. Ela sobe 10 graus Celsius. A elevação de 10 graus Celsius é igual a elevação de 10 Kelvin. Então essa substância Y, ela tem uma inércia térmica menor. Ela varia mais facilmente a sua temperatura. Então vamos lá, anotações. Organize aí, para ninguém ficar perdido no futuro. O tal do Czinho, calor específico da substância. Calor específico da substância. É uma característica da substância. Uma forma de interpretar o calor específico, gente, é isso aqui, ó. Inércia térmica. Será que a substância é muito inerte ou a substância é pouco inerte? Lembra do conceito de inércia? Tendência. Tendência a permanecer em repouso, tendência a permanecer em movimento. Aqui na termologia você pode associar também essa ideia de inércia térmica. Sai, mosquito. Então, tem substância que tende a ficar na mesma temperatura. É difícil tirar ela daquele estado. Tem substância que varia facilmente a sua temperatura. É fácil tirar ela daquele estado. Bom, o conceito de calor específico é a quantidade de calor necessária para cada grama de substância variar 1 grau Celsius. Calor específico é a quantidade de calor necessária para uma unidade de massa variar uma unidade na sua temperatura. Então, analisando essas grandezas, olha como é que fica a unidade. Que quantidade de calor é usada no cotidiano com a unidade caloria, dividido por M em gramas. Como é que tá aí? Tá dando muito reflexo? Não. E ΔT, graus Celsius. Mas alguns exercícios trabalham no sistema internacional de unidades. Em vez de caloria, joule. Afinal, quantidade de calor
é energia. E energia no Sistema Internacional de Unidades é dada em Joule. Massa no SI, Sistema Internacional de Unidades, quilograma. Então lá na minha lista, vocês vão ver dos dois, tá bom? E variação de temperatura no Sistema Internacional, K. Então veja aí a unidade de calor específico no Sistema Internacional. J maiúsculo, que é nome de gente, dividido por K minúsculo, G minúsculo, o tal do quilograma, vezes K maiúsculo, o tal do Kelvin. Bom, professor, isso aqui foi imposto, isso aqui foi convencionado, como é que foi essa história aí? Ó, pode pausar o vídeo se você precisar, tá bom? Vou apagar aqui. A ideia é a seguinte. Fazendo experimento com substâncias, percebeu-se que a quantidade de calor fornecida para uma mesma substância, para ela sofrer aquecimento, é diretamente proporcional à massa. Então, se houver uma massa M, a gente precisa fornecer tanto de calor para ela subir a temperatura em tantos graus. E se a massa for o dobro, é preciso fornecer o dobro de calor para subir a temperatura. Então existe essa relação direta entre calor e massa, mantendo, né, o mesmo aquecimento, a mesma substância. Percebeu-se também que para variar a temperatura de uma substância, de um corpo, é preciso fornecer calor, uma das formas, né, se for uma substância sólida ou líquida. E se você quiser variar, sei lá, 1 grau Celsius, é preciso fornecer uma certa quantidade de calor. Se quiser variar 10 graus Celsius, é preciso fornecer 10 vezes mais calor. Então pode concordar com o item que afirmar que a quantidade de calor é diretamente proporcional à variação de temperatura para a mesma massa e a mesma substância. Então temos que a quantidade de calor é proporcional a m vezes delta θ vezes uma constante. E essa constante tem a ver com a substância que foi apelidada de calor específico. Isolando o Czinho, Czinho é igual a Q dividido por M dividido por delta θ. Enfim, a fórmula que vocês vão usar até a questão 10 é a seguinte. Q é igual a MC delta θ. Afinal, Czinho é igual a Q dividido por M dividido por delta θ. Sacou ou não? Você escreveu anteriormente que Czinho é Q por M delta θ. Isola o Q? Q é igual a MC delta θ. Então tá aí uma fórmula bastante conhecida na termologia. Vocês costumam chamar de que macete, não é verdade? Que macete, vocês chamam essa fórmula aí. E as questões de hoje envolvem justamente essa fórmula. Vamos lá? Bom, então manja aí o que você vai ter que fazer. A capacidade térmica é um outro conceito que vai ser exigido por esses exercícios. É um conceito parecido, só que não é por unidade de massa. Eu vou te mostrar essas fotos aqui pelo seguinte. Isso aqui é um corpo e essa aqui é a substância que compõe esse corpo. A substância tem um Czinho e o objeto X possui um Czão. Então vamos lá para o conceito de capacidade térmica. C maiúsculo, para a gente poder fazer exercício. C maiúsculo. Capacidade térmica do corpo. Quando o exercício te pedir capacidade térmica, que fórmula que você vai utilizar? Olha só a diferença. Capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de um corpo completo. Veja que não tem um M aqui embaixo. C maiúsculo. Se você substituir aqui a fórmula anterior, MC delta θ, simplifica delta θ com delta θ, e a consequência é Czão MCzinho, Czão MCzinho, esse produtinho aqui, ó, MCzinho. Então, duas maneiras para vocês calcularem capacidade térmica nos exercícios da lista, são 10, hein, vocês vão fazer em casa.
ou capacidade térmica é igual a calor trocado por variação de temperatura, ou capacidade térmica é igual ao produto, MCzinho. Em ambos, temos qual unidade? Quantidade de calor é dada em caloria. Variação de temperatura em graus Celsius. E no sistema internacional, Joule por Kelvin. E aí, estamos prontos? Podemos ir para os exercícios? Vamos colocar, cadê minha lista? Fumei minha lista. Aqui. Deixa eu colocar a lista aqui na tela para você. Já apareceu aí para você? Para mim não. Aqui. Essa lista linda. Você vai fazer até o 10, combinado? Eu vou orientar aqui os primeiros para vocês fazerem depois o restante. Então vamos lá. Organiza seu caderno aí. Essa é a tal da lista básicos de calorimetria. Por que básicos? Porque são exercícios repetitivos. Coloca o título aí, pra você não ficar perdido, Cacilda. Anote, filhote. Veja que no número 1, ele está pedindo, calcule a quantidade de calor. Então, um enunciado bastante claro. Calcule a quantidade de calor, Q igual a interrogação. A ser fornecida a 200 gramas de uma substância. 200 gramas, símbolo M. Já já eu vou ampliar a tela, é porque eu preciso ler aqui, tá? Para que ele se aqueça 50 graus Celsius. Se aqueça 50 graus Celsius, delta teta, variação de temperatura, sem mudar de estado. E o seu calor específico é igual a 0,8. Calor específico, símbolo Czinho. 0,8 caloria por grau Celsius. Bom, agora que eu já li o enunciado, deixa eu colocar a tela inteira aqui para você acompanhar. Bom, você vai aplicar essa fórmula, né, que envolve essas três grandezas. Quantidade de calor é igual a M vezes Czinho vezes delta teta e substituir os valores e ser feliz. Então, uma questão para você iniciar. 200 vezes 0,8 vezes 50 graus Celsius. E efetuar este cálculo aí. Como é que você prefere fazer essa conta? Interpretar que é o mesmo que 20 vezes 8 vezes 50? 200 vezes 0,8, 20 vezes 8. Se quiser, olha só, 8 vezes 5, 40 vezes 2, 80. Um zero e mais um zero. Então temos o resultado 8.000 calorias. Então uma questão de aplicação direta da fórmula. Ok? Deixa eu apagar essa lâmpada aqui para ver se diminui o reflexo, né? Melhorou? Despiorou? Vamos lá novamente, desculpa, ao exercício. Agora vamos para o 4. O 4 já envolve uma unidade diferente. Ele já trabalhou com a unidade Joule. Então anota aí, número 4, para eu te ajudar. Como é que é o enunciado? Com a finalidade de determinar o calor específico do alumínio, ó, finalidade, calcular o Czinho, interrogação. Fez-se a seguinte experiência, aqueceu-se um bloco de 5 gramas, de 20 graus Celsius até 22 graus Celsius. 5 gramas, 20 graus Celsius, 22 graus Celsius. E aí, como é que você está de símbolo aí? E a pergunta qual que é? E gastaram-se 10 joules de calor. Gastaram-se 10 joules de calor. Calcule o calor específico. Então vamos ao quadro. 10 joules de calor. E aí, como é que você está de símbolo? Consegue identificar cada um? 5 gramas, símbolo M de massa. Temperatura inicial, temperatura final, θ 0 e θ. 10 joules de calor fornecido, Q de quantidade. Então, esses dois aqui já te fazem deduzir que a variação de temperatura é de 2, né? Temperatura final menos temperatura inicial. Variação de temperatura, nesse caso, é 22 menos 20. E não 20 menos 22. 22 menos 20 nesse caso.
de 2 graus Celsius. Ele pediu para calcular o calor específico, então aplica a fórmula do calor sensível. Calor, 10 joules. Vou até colocar a unidade aqui nesse cálculo. Massa, 5 gramas. Calor específico é o que se quer descobrir. Variação de temperatura, 2 graus Celsius. Então vejam aqui as nossas queridas unidades. Joule, grama e graus Celsius. Precisamos calcular Czinho, então vamos isolá-lo. Deixa o número 10, passa o 5 dividindo, passa o 2 dividindo. Passa o 2 dividindo também. Percebam o seguinte, a unidade do 10 é o tal do joule. A unidade do 5, gramas. A unidade do 2, graus Celsius. Trabalhando com os números, você percebeu que simplificou. 10 por 10. 1. Mas qual unidade que saiu isso aí? Um joule por grama graus Celsius. Joule por grama graus Celsius. Com o tempo, a gente vai discutir o significado, né, dessa unidade. Vocês vão enraizar bastante o calor específico da água, o calor específico da areia, saber quando que o número do calor específico é grande, quando que ele é pequeno, quanto que a temperatura varia facilmente ou dificilmente. Então, chega o chinelo nessa lista aí e me dê notícias e tudo de bom para vocês. Tchau! Beijos!